a hora de aceitar e a hora de mudar. Esse é um tema bem difícil para a gente falar, porque as pessoas sempre ficam confusas, né? Até que ponto elas podem ir numa situação, até que ponto elas devem tolerar de uma situação, às vezes uma briga, às vezes uma convivência familiar, às vezes um casamento, às vezes um emprego que você não está mais afim de trabalhar naquela função e você fica. Às vezes um relacionamento de amizade com alguém que faz parte da sua convivência e você fica confuso. Será que vale a pena? Será que eu fico? Eu já cedi tanto para esse amigo, eu já cedi tanto para esse marido, eu já cedi tanto para essa mãe, para a convivência na minha família, já fui em festas que eu não queria ir, já fiz coisas que eu não queria fazer. Não tem isso na tua vida? Tem. Isso tudo é a hora de aceitar e a hora de não aceitar. É a hora de você entender que você tem que se doar ainda mais e a hora que você tem que dizer não. Isso é sutil pensar nisso, mas é muito importante. E o que me fez pensar nisso foram várias situações com pessoas, amigas que eu conheço, mas uma em especial, a da minha filha. Minha filha me ensina muito, eu já falei muito para vocês, porque eu não aprendo apenas com aquilo que ela me fala, aquilo que ela me traz, as conversas que ela tem, mas eu aprendo com o aprendizado dela. Então aquilo que ela está aprendendo também me faz refletir sobre a minha postura, sobre os fatos da vida, sobre milhões de atitudes, que está tudo interligado, né? E essa semana, nesses últimos tempos, a Paola anda muito triste, eu vejo que ela anda meio depressiva, que anda meio complicada as emoções dela, né? Porque não é porque é adolescente que está tudo bem, não tem que ganhar a vida, então um jovem não tem problema. Isso não é verdade, né, gente? Isso aí eram coisas que, na época que minha mãe estava viva, que eu era mocinha, as pessoas pensavam assim dos jovens. Hoje a gente tem uma concepção diferente, a gente enxerga o jovem como alguém da sociedade, alguém que também está vivendo junto comigo. E aí eu comecei a olhar e ver que a Paola, assim como muitos jovens, tem muita dificuldade de aceitar o mundo como ele é, de aceitar as pessoas como elas são. E aí, olhando para ela, eu comecei a observar que não é só ela, não é porque ela tem 16 anos. É muita gente assim. Às vezes eu sou assim. Às vezes eu tenho uma dificuldade de aceitar certas coisas que a gente vê no mundo e que você fala, não tinha mais que ter esse tipo de preconceito. Não tinha mais que ter esse tipo de visão. Como é que alguém ainda tem um preconceito de raça? Porque o outro é negro, eu sou branca. Que diferença isso faz? Então você começa a observar que essa inadequação com o mundo não é uma coisa de idade e não é uma coisa de um setor ou de alguém, é uma coisa da nossa vida. E algumas coisas a gente realmente tem que trabalhar a aceitação. Entender que as pessoas são o que elas oferecem para nós aquilo que elas podem oferecer, que elas têm os sentimentos bons ou os sentimentos ruins, mas são os sentimentos que elas têm, né? E que algumas coisas a gente tem que cortar e mudar, né? Algumas amizades a gente tem que tirar da nossa vida e faz parte tirar da nossa vida. Alguns relacionamentos, mesmo em casa, mesmo com pai, com mãe, às vezes é um momento da gente se afastar, com educação, mas se afastar. Às vezes um casamento tem que terminar, faz parte um casamento terminar. Eu sou a favor do matrimônio, eu acho legal a gente ter um companheiro, uma companheira, que é muito bom a gente ter pessoas na nossa vida. Eu sou a favor do espírito conciliatório. Se dependesse de mim, a gente estava sempre se dando bem. Mas às vezes você tem que colocar limite na situação. E o que você precisa nesses momentos é pedir a Deus que você tenha sabedoria, que você tenha luz, que a chama amarela seja ativada no seu coração, a chama dos Budas,
a chama dos grandes iluminados, que ela seja ativada na sua mente, no seu cérebro, na sua consciência, para você olhar para as situações e ter consciência, ter inspiração, ter conexão de dizer não para isso, sim para isso. Esse assunto eu tenho que me doar muito, me doar mais, estou fazendo pouco. Para esse assunto é hora de fechar e de não mais negociar com essas pessoas ou com essa situação. Percebe? Essa questão de dizer sim e dizer não, de se colocar ou de tirar o time de campo, é uma história de discernimento. É uma energia da chama amarela. E nesse mês de maio, nós vamos começar o mês de maio celebrando o festival do Vesak. Vesak é a lua cheia em Touro e vai acontecer logo mais no dia 29 agora de abril, já passando para o mês de maio. E aí essa energia ela fica por 7 dias, né? Acontece 3 dias antes, acontece no dia do evento e 3 dias depois. E essa minha mensagem para você é para você se conectar e pedir muita luz, muita sabedoria para a sua ascensão espiritual, muita conexão com a chama amarela. E se você ainda não fez o meu mini curso da Fraternidade Branca, que tem o valor de um bom livro, um livro grosso, eu acho que vale a pena você fazer. Vou pedir para o Fábio colocar o link, de repente você se anima e aprende um pouco mais sobre a sabedoria linda dos mestres ascensionados. Um beijo para vocês, queridos. Até o nosso próximo encontro, na próxima newsletter. Namastê.